Meu grupo é formado pelo Matheus, pelo Rodrigo e por mim, Joilson, e nós vamos falar sobre cláusulas abusivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Bom, a previsão de cláusulas que são consideradas abusivas no Código de Defesa do Consumidor representam um núcleo de proteção ao consumidor, que é uma parte que é considerada mais frágil, mais hipossuficiente, segundo o princípio da vulnerabilidade, que é um dos princípios norteadores desse tipo de relação jurídica, mostrando uma preocupação em proteger essa parte que é considerada mais frágil frente ao fornecedor. E a análise desse tipo de abusividade, do abuso presente em determinada cláusula, ela é feita de forma objetiva. Então, se analisa o conteúdo daquela cláusula e não exatamente a intenção subjetiva do fornecedor é levada assim tão em conta. É uma análise realmente objetiva do que aquela cláusula está determinando. Para a identificação da abusividade dessas cláusulas, o Código de Defesa do Consumidor ele basicamente adotou um sistema duplo de controle. Esse sistema está no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo que fala das cláusulas abusivas. E, bom, nos seus incisos, do 1 ao 19, que na realidade não são 19 incisos porque 2 foram vetados, mas ele possui 19 incisos, mas 2 não estão em vigor atualmente. Temos um rol exemplificativo das cláusulas que são consideradas abusivas, enquanto no parágrafo 1º do mesmo artigo temos uma cláusula geral que demonstra aspectos de outras cláusulas que não estão exemplificadas nos incisos, que, se verificadas a presença desses aspectos do parágrafo 1º do artigo, essas cláusulas que possuem esses aspectos também podem ser consideradas abusivas. E essas cláusulas e esses aspectos das cláusulas são aquelas que ofendem princípios gerais do sistema jurídico, que restringem direitos fundamentais do consumidor ou que se mostrarem excessivamente onerosas para o consumidor. Bom, quanto ao rol exemplificativo, que são aqueles que estão no inciso, temos como abusivas algumas cláusulas, como aquelas que retiram ou atenuam de alguma forma a responsabilidade que o fornecedor possui sobre vícios que possivelmente estejam presentes nos produtos ou nos serviços que ele presta aos consumidores. Ou então aqueles que determinam renúncias de direitos do consumidor, que retiram a opção do consumidor de obter reembolso de quantia paga naquelas hipóteses que são permitidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que transfiram responsabilidades que são exclusivas do fornecedor para terceiros, que permitam que o fornecedor varie unilateralmente o preço dos produtos ou então o conteúdo do contrato, mesmo após a celebração dele, que limitem o acesso dos consumidores ao Poder Judiciário ou então que determinem que qualquer tipo de desavença seja resolvido por convenção de arbitragem e não de uma forma consensual, mas sim de uma forma unilateral. Outros exemplos que nós temos aquelas que imponham ao consumidor obrigações onerosas demais ou que coloquem ele em desvantagem exagerada. Bom, sendo verificado um abuso de uma cláusula contratual, ela será considerada nula. No entanto, conforme o artigo 2º, isso não significa que o contrato como um todo será anulado, e sim apenas aquela cláusula, a não ser que a anulação dessa cláusula gere uma onerosidade demasiada para qualquer uma das partes. Aí, nesse caso, o contrato como um todo será considerado nulo. E, por fim, verificando o consumidor que naquele contrato existe uma cláusula abusiva, ele pode requisitar ao Ministério Público que seja ajuizada a competente ação para declarar a invalidade, a nulidade daquela cláusula abusiva. Bom, eu vou estar tratando aqui de um outro tópico extremamente importante, que é com relação à jurisprudência do STJ em relação às cláusulas abusivas no direito do consumidor.
A ideia é mostrar como o STJ ele tem interpretado e também aplicado o artigo 51 do CDC para estar protegendo o consumidor e garantindo um equilíbrio nas relações de consumo. Então, para começar, é importante a gente destacar que a jurisprudência ela tem um papel fundamental na interpretação e na aplicação das normas do CDC. Mesmo que o artigo 51 ele traga uma lista de cláusulas que são consideradas abusivas, muitas situações do cotidiano não estão literalmente escritas em lei, e por isso cabe ao judiciário estar interpretando conceitos como a excessiva vantagem, a desproporcionalidade e outros, por exemplo. E nesse cenário, o STJ ele acaba funcionando como um grande orientador nacional, onde ele vai estar uniformizando os entendimentos sobre o que pode ou não ser considerado abusivo nos contratos de consumo, especialmente nos contratos de adesão. Agora, entrando nos precedentes mais importantes, eu vou estar começando pela súmula 297 do STJ, que afirma que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Esse entendimento ele mudou completamente o cenário jurídico do país. Antes dessa súmula, os bancos alegavam que eles não eram fornecedores no mesmo sentido do Código de Defesa do Consumidor. Então, o objetivo deles ali era tentar excluir os seus contratos da incidência do regime protetivo. E aí, depois dessa súmula, o judiciário ele passou a revisar as cláusulas bancárias com base no CDC. E isso abriu um espaço para o reconhecimento de abusividades em diversas práticas que ocorriam nesses bancos, como, por exemplo, tarifas bancárias indevidas, juros excessivos, obrigações desproporcionais em contratos de crédito, entre outros. Ou seja, quando o banco ele impõe encargos exagerados ou então ele limita seus direitos essenciais, a partir dessa súmula passou a existir um fundamento claro para poder estar considerando essas cláusulas como sendo nulas. O segundo precedente que eu vou trazer aqui, que eu destaco, é a súmula 302 do STJ, que diz que é abusiva a cláusula contratual daquele plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Essa súmula é uma das mais importantes quando a gente trata da área de saúde. Ela protege o consumidor contra limitações arbitrárias impostas pelas operadoras. O raciocínio que o tribunal fez aqui, ele é muito simples. Limitar a internação, ele vai frustrar a finalidade daquele contrato, que é justamente estar protegendo a saúde do segurado. Além disso, isso acaba ferindo outros princípios, como por exemplo a boa-fé objetiva, a confiança, a função social do contrato e também, o mais importante, o direito fundamental à saúde. Então, sempre que um contrato ele tenta impor um número máximo de dias de internação, essa cláusula vai ser automaticamente considerada nula, ou seja, inválida. Outro ponto essencial na jurisprudência recente é o entendimento do STJ sobre as cláusulas que impedem ou então dificultam o acesso à justiça. Um exemplo claro que a gente tem é o recurso especial 2210-341, lá do Ceará, onde o tribunal ele analisou a validade de uma cláusula que impunha o foro estrangeiro em um contrato de adesão firmado por um consumidor brasileiro. O STJ ele foi muito objetivo e também categórico ao afirmar que a cláusula de foro internacional em um contrato de consumo era abusiva, porque ela impedia ou dificultava de forma excessiva o exercício do direito de ação. Então, por que disso? Porque ela transfere ao consumidor os ônus daquela situação. Por exemplo, o custo extra que esse consumidor vai ter, as barreiras geográficas que ele vai estar enfrentando e até mesmo as barreiras linguísticas, caso seja de uma outra nacionalidade, e também acaba inviabilizando o seu acesso à justiça. Assim, sempre que o foro eleito no contrato tornar a defesa do consumidor praticamente impossível ou então dificultar de maneira excessiva, essa cláusula deve ser declarada como nula. Esses precedentes que eu trouxe aqui, eles mostram uma linha muito clara e estável da jurisprudência do nosso STJ. Proteger o consumidor vulnerável, evitar desequilíbrios contratuais. Esses dois pontos valem especificadamente em contratos de adesão, onde o consumidor não tem o poder real de negociação e por isso ele acaba sendo o polo mais fraco. Então, em resumo, o STJ ele tem atuado como um guardião desse equilíbrio contratual,
protegendo o consumidor contra práticas que rompem essa igualdade de relação jurídica que ele tem. E por isso é importante a gente compreender que esses entendimentos são essenciais para qualquer profissional da área ou então estudante de direito que queira atuar com relação a contratos, relações de consumo ou outros litígios que envolvam cláusulas abusivas. Agora, após as considerações feitas pelos meus colegas na parte de jurisprudência e conceito geral que está sendo abordado nas cláusulas abusivas, nós iremos entrar numa parte onde trata-se sobre o dia a dia. Quais são os exemplos práticos do cotidiano que são afetados pelas cláusulas abusivas? Às vezes pode parecer que essas cláusulas abusivas estão em poucos ramos do direito do consumidor, mas quando você vai pesquisar a fundo sobre cada uma delas, você vai percebendo que elas vão se aprofundando de diferentes maneiras dentro do sistema, aonde você vai percebendo que em diversas outras áreas há uma efetiva influência dessas cláusulas, aonde o CPC vem com seus artigos para minoritar e tirar essa parte das cláusulas abusivas, ou pelo menos tentar reduzir ao máximo que elas sejam utilizadas nos contratos de consumidor, onde a parte dominante é sempre o fornecedor, o vendedor, aquele que está prestando serviços. Alguns exemplos que se pode trazer aqui é o caso de você resolve assinar alguma assinatura telefônica ou de internet. Aí, quando você assina esses contratos, eles são somente contratos de adesão, onde você concorda com todos os termos que são feitos pela parte que está te fornecendo o serviço, onde você pode passar por diversas cláusulas abusivas. Algumas delas são aqui: multas de fidelização, onde você tem, caso você quebre o contrato, você paga uma multa para que seja cortado a prestação desses serviços. Cobranças por serviços que não são solicitados, reduções de velocidade clara da internet sem a comunicação do porquê a internet está sendo reduzida, para facilitar ou diminuir os encargos das redes de internet. Além de que nas áreas bancárias pode-se notar onde mais existem litígios nesse sentido, onde cláusulas abusivas sobre frequentes tarifas não autorizadas, venda casada, segurança e falta de clareza nos termos que você está assinando no seu dia a dia, onde você assina contratos onde você não tem plena ciência de quais serão os encargos, os juros, onde o banco não se digna a deixar claro cada um desses contratos, quais são os efeitos de cada um desses encargos e juros, encontrando-se assim muitíssimo juros nessas áreas. Agora, outra parte que se pode citar também é a parte de compra de imóveis, aonde você compra um imóvel na planta, aí problemas que estariam a encargo do prestador de serviço, da construtora, no contrato com cláusulas abusivas, eles passam a ser responsabilidade sua, onde risco que era para as empresas estar assumindo, o proprietário que irá adquirir o imóvel é quem está adquirindo esses prejuízos. Outra área que se vale citar também é na parte de saúde, onde você assina planos de saúde, diversos planos onde você faz consultas médicas, realiza check-in, coisas do dia a dia. Nisso, você pode perceber que algumas cláusulas podem ter uma coparticipação muito elevada do que deveria ser, do que é no mercado de trabalho. Elas podem ser reajustadas sem a devida informação para você, sem deixar claro, sem ter uma formalização técnica do porquê ela está sendo aumentada. Assim, todas essas áreas o CPC vem com artigos como o artigo 39, parágrafo 3 do CDC, o artigo 51, parágrafo 4 do CDC, assim como diversos outros do CDC que cuidam propriamente somente dessa área onde você está cuidando, em diversas consequências jurídicas que se implicam a pessoas que tomam essa tomada de decisão, onde prejudica diversos indivíduos, finalizando-se assim a parte de cláusulas abusivas no Código do Consumidor.